Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos os que chegaram após o início da escola dominical e bem-vindos aqueles que estão em casa nos acompanhando pela live. Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Se comemora o dia da Bíblia. Nós não estamos esquecidos disso, né? A Bíblia é a palavra de Deus, como foi bem dito aqui pela nossa irmã Cláudia, como tem sido dito ao longo do ano pelos professores que com esmero, com dedicação fizeram todo o desenvolvimento da escola bíblica dominical, aplicando os estudos, como foi visto aqui ao longo destes meses em que estamos sofrendo as restrições impostas por causa de uma pandemia. Mas nós estamos gratos a Deus porque chegamos até aqui. Temos muito a celebrar de fato, porque em meio à luta, à dificuldade, há muitas perdas, ainda estamos vivendo essa esfera e as ameaças de perdas também, porque ainda há pessoas enfermas, hospitalizadas, e nós estamos esperando e confiando tão somente no Senhor. A Ele seja a glória pelo que tem acontecido a todos nós. Amém? Hoje também nós iremos ouvir a nossa querida irmã Rosane, a missionária que esteve por um ano e meio praticamente no continente africano, e ela vai nos dar uma palavra nesta manhã. Ela é a nossa convidada para estar aqui conosco, falando à igreja sobre o trabalho que Deus tem deixado ela fazer lá na África. Que Deus a abençoe e seja bem-vinda também. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu convido vocês a gente ler a palavra de Deus no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 7. Esse capítulo tem como título, de todos os profetas, o Isaías é o mais evangélico deles, isto é, tem mais profecias e todas elas relacionadas com a pessoa de Cristo Jesus. E este capítulo 9 até o verso 7 fala exatamente da vinda de Cristo. É uma das profecias que inclusive aponta para o local onde Jesus nasceria, quem era, quem deveria ser o Messias. É isto que o texto fala. Vamos ler então. Se você quiser ler em voz alta, pode me acompanhar. Depois iremos cantar o hino 12 do cantor cristão. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que ele feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo
do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto fala sobre a vida do Messias, mas diz principalmente que a história de todos os povos, de todas as nações, estão sob o domínio, sob o controle de um Deus soberano que não sai do trono. Todas as profecias escritas neste livro, que é a palavra de Deus, se cumprem integralmente. Ainda estamos dentro desta esfera do cumprimento das Escrituras. Cante comigo o hino 12 do cantor cristão. Louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem do céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida a vida depondo, pra assim nos remir, a vida depondo, pra assim nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz resplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu transgressor, e exime de culpas o réu transgressor. Amém. Glória a Deus. Louvamos a esse Deus maravilhoso e trino. Quero convidar o pastor Deraldo, que vai nos dirigir na intercessão deste momento. Irmãos, nós continuamos atravessando dias difíceis, mas Deus está no controle de tudo.
Devemos de pedir pela vida de irmãos que estão, inclusive, hospitalizados, há outros que estão passando por problemas de saúde sérios e graves, né? Tenho 2 familiares, um sobrinho que é médico, internado, entubado com a Covid. Eu tenho uma sobrinha que sofre de câncer e está passando por um processo muito doloroso. Alguns irmãos, eu acho que todos aqui sabem. Temos irmãos da igreja que estão passando, há outros que perderam, há perdas registradas, mas irmãos, Deus está no controle de tudo. Continuemos firmes em oração. Amém, queridos. Vamos colocar de joelho, vamos orar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a espécie de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós te louvamos nessa manhã, Rei das Nações. Grande e excelente é o seu nome. Nós declaramos nessa manhã, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Se não for ao Senhor que estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido consumidos. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E nós sabemos, Deus, declaramos nessa manhã, a igreja orando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. Eu sei que os teus ouvidos estão atentos à oração, ó Deus, do teu povo, porque a sua palavra diz que se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e me buscar de todo o vosso coração, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a vossa terra, eu perdoarei os seus pecados. Deus, é o que nós esperamos, segundo a sua palavra. Nós não oramos a um Deus que não pode ouvir, nós oramos a um Deus que está atento à oração, ó Deus da igreja. Nós declaramos nessa manhã, nós invocamos o seu nome, nós profetizamos em nome de Jesus. Brasil, profetizamos em nome de Jesus. Nós declaramos aqui como igreja, ó Deus, a unção de Deus sobre essa nação, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Como igreja, nós oramos como seu povo nessa manhã. Pai, nós te pedimos hoje, ó Senhor, manifesta a sua glória sobre a nação brasileira. Deus, faz o seu povo, faz essa nação se inclinar. A sua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, bendito é o Brasil cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos porque nós cremos, Senhor. Nós cremos em um Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra. Pai, nós entendemos, a sua palavra diz: por causa do seu amor, nós não fomos destruídos. Por causa da oração da igreja, o Senhor tem colocado a sua mão sobre o Brasil. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa manhã, ó Deus, pelo governante dessa nação, pelo nosso presidente, nós profetizamos nessa manhã, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia deste homem. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos por aquele que o Senhor colocou ali, Pai. Ah, Deus, seja se fosse uma outra pessoa, nós também oraríamos da mesma forma, porque a sua palavra diz para que nós orássemos por aqueles que estão unidos de autoridade. E nós oramos nessa manhã pelo nosso presidente. Nós declaramos em nome de Jesus que haja sabedoria na sua vida, nos seus lábios, que o Senhor tome a sua mente, que o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Deus, dê a esse homem resistência, que ele seja forte, Senhor, em meio a tantas dificuldades, a tantas aflições, tristezas. Nós oramos nessa manhã que o Senhor alegre o coração dele, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres cheios da graça para que possam ajudá-lo, porque a sua palavra diz: um ao outro o ajudou, e
e ao seu companheiro disse: esforça-te, que ele encontre pessoas que o levante, Senhor, em nome de Jesus. Assim como a igreja ora nessa manhã, nós declaramos sim que haja manifestação de poder, ó Deus, dos três poderes, em nome de Jesus, legislativo, executivo, judiciário. Nós profetizamos, Deus, a sombra das tuas palavras, debaixo da potente mão do Todo-Poderoso, porque a sua palavra diz: operando Deus, quem impedirá? E nós oramos nessa manhã como igreja. Nós te pedimos nessa manhã como igreja. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, igreja, nessa manhã, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, liderança, em nome de Jesus. Que o Senhor nos, ó Deus, nessa manhã, olhe para nós com olhar de graça. Deus, em nome de Jesus, que a tua paz exceda o nosso entendimento. Meu Pai, no nome de Jesus, por cada líder de igrejas, inclusive a nossa igreja, nós oramos nessa manhã pela vida do pastor Alberto. Nós pedimos nessa manhã, ó Deus, que a paz de Deus exceda o seu entendimento. Guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua vida. Que o Senhor revista com saúde, com graça, com unção, em nome de Jesus. Ó Deus, que a sua mente seja, ó Deus, conservada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa conservá-lo em perfeita paz. Nós profetizamos nessa manhã, Deus, unção de sabedoria, de revelação, de conhecimento sobre a vida dele, sobre as nossas vidas como liderança. Nós te pedimos, nos ajude, Senhor, nos ajude a cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Pai, nós queremos também te pedir nessa manhã por Israel. Nós temos orado por Israel, a menina dos teus olhos, e a sua glória nos orai por Israel. Nós oramos nessa manhã, nós profetizamos paz sobre Israel, paz, que os olhos do teu povo se abram, para que eles possam ver a manifestação do grande El Shaddai, do grande Senhor. Senhor, nessa manhã, exalta o teu nome, Senhor, seja engrandecido, ó Rei das nações. Quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome, pois só o Senhor é santo. E nós queremos dizer nessa manhã: só o Senhor é santo. As nações declarem: só o Senhor é santo. Nessa manhã, nós como igreja declaramos: só o Senhor é santo e não há outro. Pai, na autoridade de Jesus, nós oramos e declaramos nessa manhã: teu é o reino, tua é a glória para sempre. Amém. 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 O povo de Deus. Quem pode vir até o gasofilácio fazer a entrega do seu dízimo, a sua oferta, embora não tivéssemos feito este apelo antes, mas pode ser feito agora. Você pode dedicar uma oferta para a aquisição de Bíblias, oferta para a aquisição de Bíblias. Você pode incluir aí no seu envelope essa frase: oferta para a aquisição de Bíblia, porque todos os anos a gente faz isso e tem sido uma bênção. Então você pode incluir o seu ofertório agora. Amém? Com a palavra do pastor Deraldo. Mas Silas, desculpa. Deus abençoe nós. Eis-me aqui, tanta fraqueza, diante da tua grandeza. O que se vê no coração não sente, o corpo esconde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada.
Amém, pela cruz. Podem sentar, queridos. Eu convido a irmã Rosane Reis para nos falar nesse momento. Vocês sabem que no ano passado, no início do ano, fevereiro, a irmã Rosane, atendendo ao chamado de Deus, ela foi para a África e já esteve por 1 ano e meio, precisou vir ao Brasil, e a sua vinda é muito bem-vinda para nós e para toda a igreja. Que louvado seja Deus. Vamos orar por ela, porque ela vai assumir a palavra nesse momento. Querido Pai, graças te damos por esse momento no culto de hoje, quando estamos recebendo tua filha, a irmã Rosane. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que a tua filha passou na África, que o Senhor permitiu que ela viesse estar conosco durante esse período, mas que certamente voltará para o continente africano. Te agradecemos pelo trabalho que o Senhor tem permitido que ela realize ali. Te pedimos a tua graça sobre ela, para que nesse momento o Espírito do Senhor a oriente e nos fale aquilo que é necessário ouvirmos. Nós pedimos a tua unção sobre ela e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom estar aqui com vocês. Como o pastor falou, estou ali na África, né? Estive ali na África durante um período de 1 ano e 9 meses. E se Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá, no próximo ano, início do primeiro semestre, em nome de Cristo, estarei voltando para dar continuidade ao trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos e tem realizado também na minha vida. Eu louvo esta igreja, louvo aos irmãos por todo o apoio, por toda a intercessões, pelas orações, pelas contribuições, porque vocês têm segurado a corda. Eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês, pela vida das igrejas, né, que tem apoiado, dos irmãos que têm apoiado, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Essa manhã a gente vai falar um pouquinho a respeito do trabalho durante a ministração. E antes de começar, eu gostaria que o irmão colocasse, por favor, aquele pequeno videozinho. Nós temos muitas coisas para apresentar, mas temos um tempo bem curtinho, né? Então, separei algumas coisas. Só um pequeno videozinho. Um trabalho que nós realizamos ali com as crianças. O ano letivo lá, irmãos, começa no mês de outubro, tá? E termina no mês de junho. Então, nós tivemos ali um encerramento. Reunimos algumas crianças, os pais, e fizemos ali um pequeno homenagem, né? De encerramento, momento de encerramento ali com as crianças. Muita criança. Bom, irmãos, nós estamos ali, né, em Guiné-Bissau, fazendo um trabalho com algumas escolas evangélicas, coordenando algumas escolas evangélicas. E também surgiu um outro trabalho que, além de palestras, né, de discipulado, de pregação da palavra nas aldeias, nas cabancas, né, nós também temos realizado um trabalho com as jovens e adolescentes, de cura e libertação à luz da palavra. Então, à medida que eu estou ministrando, então eu vou falando daquilo que nós temos vivido ali. Eu sei que tem sido, irmãos, tempos muito difíceis, né? Trabalhosos. Sei que nós estamos passando por um tempo muito de muitas perdas, como o pastor falou, e outras pessoas aqui também durante esse tempo, nós sabemos disso. Não é mais o mesmo contexto quando eu saí daqui no ano de 2019, não é mais o mesmo contexto, mas eu vou repetir uma coisa que também já foi falada aqui hoje. O nosso Deus não saiu da soberania dele em nada.
Deus está, irmãos, no controle de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que tem governo, que tem autoridade. Mesmo que muitos missionários estejam retornando do campo, porque as igrejas não têm mais condições financeiras de sustentar muitos deles, mesmo que alguns missionários não estejam mais conseguindo ir para o campo, porque a situação econômica e financeira da igreja não está dando mais suporte para que os missionários retornem ao campo, mesmo que as coisas tenham saído do nosso controle, a missão não saiu do controle das mãos do Senhor. A igreja não saiu do controle das mãos de Deus. Nós podemos ter perdido, mas o Senhor ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E a palavra dele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele não convocou somente a mim, a pastores, a outros missionários, mas ele convocou toda a sua igreja. Isso é uma convocação, é uma ordem, e cumpre a nós, como discípulos do Senhor, obedecê-lo. Cumpre a nós ouvir o chamado do Senhor e sermos obedientes. Hoje foi falado aqui que ele chamou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas a todos, independente do ministério, independente do departamento, do cargo que você ocupa, todos nós somos chamados com o propósito de anunciarmos o reino de paz e de justiça para todos aqueles que ainda não receberam o Senhor. Ele chamou alguns para Jerusalém, outros para a Judéia, outros para Samaria e outros para os confins da terra. Independente de onde você esteja, você é um missionário. Você tem uma ordem que precisa ser cumprida. Então nada saiu do controle do nosso Deus. Hoje pela manhã nós também ouvimos de Gláucia a respeito do tabernáculo. E sempre Deus teve o interesse de morar no meio do seu povo. O propósito de Deus era ser adorado e morar no meio da sua criação. O pecado foi que nos afastou de Deus. Mas vocês vejam que mesmo depois que Adão e Eva pecou, Deus coloca em ação o seu plano de resgate, o seu plano de redenção. E é sobre isso que nós vamos falar, porque Deus então separa um povo exclusivamente seu, para que ele se apresentasse, para que ele fosse Deus, e esse povo o adorasse e o reconhecesse. E nós também vimos hoje aqui pela manhã, como o propósito de Deus de estar presente no meio do seu povo era tão grande, que ali, na construção do tabernáculo, tudo aquilo tinha representatividade da vinda do Cristo Salvador. E vocês vejam uma coisa interessante, a questão das argolas. São os nossos pés. É o nosso chamado. É a igreja sendo levada para ir, para caminhar, para levar a presença de Deus às nações, para levar a presença de Deus às regiões. Então nós somos chamados para isso. Amém, igreja? E o Senhor, ele não perdeu absolutamente o controle de nada. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Livro de Gênesis 12, 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra.
Então partiu Abraão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Amém? Irmãos, o chamado do Senhor, ele é pessoal. Pessoal porque ele não chama uma instituição, mas ele chama uma pessoa, ele chama a mim e a você. O chamado de Deus, ele é intransferível, porque nós não podemos transferir para o outro aquilo que Deus tem para fazer no meio de um povo, na vida de alguém, através das nossas vidas. Não será ele. Aquilo que Deus preparou para ele fazer, ele fará. Aquilo que Deus preparou para que eu faça, Deus quer usar a mim. Não posso transferir para outro aquilo que Deus tem proposto para fazer através de minha vida. E o chamado de Deus também é irresistível. Irmãos, não tem como nós resistirmos a Santo Espírito de Deus nas nossas vidas, irmãos. Não tem como nós resistirmos quando o Espírito de Deus diz assim: é agora. Vai, faça, cumpre, obedece. E ali nós temos a vida de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, o homem que Deus escolheu para que dele viesse o seu povo, uma grande nação, para que ele fosse Deus desse povo, desta nação, e que eles pudessem ter um relacionamento de intimidade, de adoração, de relacionamento. Mas a chamada de Deus exige muitas coisas, irmãos. A chamada de Deus exige de nós separação. A chamada de Deus exige obediência. A chamada de Deus exige relacionamento e adoração. E a chamada de Deus exige de nós renúncia e sacrifício. Mas toda obediência, a chamada de Deus, meus irmãos, ela tem uma recompensa. Então, a chamada de Deus exige separação. E no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1a, a palavra de Deus diz assim, o versículo nos fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Irmãos, Abraão, ele, filho de Terá, morava na cidade de Ur. E de repente, depois que um dos filhos de Terá morre, ele pega a sua família e vai para Canaã. Mas quando chega na cidade de Arã, ele ali se estabelece com toda a sua família. E Deus então, depois que o seu pai morre, que Terá morre, Deus então chama Abraão e diz assim: sai desta terra, porque esta terra é uma terra idólatra. É uma terra, tanto Arã quanto Ur eram cidades que adoravam a Deus, a lua, idólatra, pagã. Não conheciam, não tinham nenhum tipo de relacionamento com o Senhor e Yahvé. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, o que eu tenho com você é muito maior do que você pode imaginar. O que eu tenho com você e através de você não tem condições de você continuar na sua terra, nesta terra. Eu preciso trabalhar na sua vida e através da sua vida. Então sai da tua terra. Irmãos, sair do convívio dos nossos familiares, da terra onde nascemos, no meio de amigos, não é nada fácil. O chamado em outras terras, muitas vezes, nos traz dificuldades de adaptação da cultura, nos hábitos diferentes. E além disso, a idade de Abraão também, meus irmãos, era uma idade avançada. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor o chamou. E vocês que estão presentes aqui, acho que a maioria conhece a minha história. Sabem que desde que eu me converti, o Senhor tem falado para mim a respeito do chamado, a respeito de ser ministra da palavra dele, para anunciar o Senhor, o reino de justiça, o reino de paz a todas as nações. Mas aí Deus deixa com que a gente caminhe, estude,
faça faculdade, tenha seu trabalho, se estabeleça, mas tem uma hora que Deus diz assim, basta, chega, está na hora de romper, está na hora de romper comigo, com família, porque o que eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida é muito maior do que você possa imaginar. E, irmãos, eu ouvi muitas coisas de pessoas que não são crentes e de pessoas crentes também. Muitas pessoas me perguntaram, você tem certeza? Outras até duvidam, até hoje dizem assim, foi porque quer morar em outro país. Irmãos, o que nós passamos em uma nação estranha, cultura estranha, as batalhas que nós travamos física e espiritualmente é muito grande. Os desafios que nós enfrentamos, estar numa terra estranha sozinhos, a dor de estar fora do nosso habitat, do nosso ambiente, é muito grande, porque é termina a coisa por futilidade, irmãos. Tem que ser obediência, tem que ser sacrifício, tem que ser renúncia, tem que ser verdadeiramente ouvir o chamado de Deus e obedecer e seguir aquilo que o Senhor tem proposto, porque o Senhor não nos leva para uma terra estranha apenas para nos usar. O Senhor também nos leva para tratar, para moldar, para renovar, para restaurar, para tratar com o nosso caráter, com nossa altivez, nossa arrogância. Porque quando a gente vem do mundo, a gente faz muitas coisas na igreja. A gente participa de ministérios, de departamentos, mas a gente traz um ativismo. A gente traz aquelas coisas que nossos costumes, nossas ideias, e muitas vezes a gente não está cumprindo aquilo que Deus quer através de nós, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então é preciso muitas vezes o Senhor nos separar, o Senhor nos tirar para renovar, para restaurar e para dizer, olha, eu quero te tratar com o seu caráter, tratar com a sua forma de ver, com a forma de agir, porque o que eu tenho para você e através de você é muito mais do que você possa imaginar. São os sonhos de Deus projetados, irmãos. Mas isso nós só podemos perceber quando nós ouvimos e nós obedecemos a este chamado. Então muitas vezes é necessário que o Senhor nos separe da meio da família, da nossa terra, da nossa parentela, para que o Senhor possa nos tratar. Quando nós buscamos amigos, quando nós buscamos irmãos, quando nós buscamos a igreja, não há ninguém, somente você e Deus. Então Deus trata. Aí a gente busca, a gente tem um relacionamento, a gente ouve e a gente é trabalhado, e a gente trabalha. A segunda exigência do chamado de Deus, irmãos, é obediência. No versículo 4, ainda no capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: então partiu Abrão como o orientara ao Senhor. Quando Abrão ouviu a voz de Deus, ele simplesmente cumpriu, sem questionar. A fé de Abraão lhe foi concedido, creditado como justiça. E precisamos entender que o nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus de gerações. Ele é um Deus que honra a minha e a sua obediência, estabelecendo promessas para toda a nossa descendência. O versículo 2 diz assim: farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então o Senhor não está apenas dizendo a Abraão que abençoaria ele, que engrandeceria o nome dele, mas está dizendo também que as gerações vindouras, por causa da obediência de Abraão, seria vista por Deus. Ele está dizendo que as nações seriam abençoadas por causa da obediência de Abraão. E no livro de Êxodo, capítulo 26, a palavra do Senhor diz assim: mas que também age com amor até a milésima geração, para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. E faço misericórdia
em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós precisamos perceber, igreja, a grandeza dessa declaração. Por causa da nossa obediência, Deus está empenhando a sua palavra com a sua descendência até 1000 anos. Olha a minha e a sua responsabilidade. Isso é o que nós chamamos, igreja, de herança espiritual. Mas precisamos entender que as bênçãos de Deus, elas não são incondicionais. Quando Deus tratou isso com a nação de Israel, Ele disse o seguinte no Deuteronômio 11, 26 a 28. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição entre nós. A bênção se obedecerdes aos meus mandamentos, que ordeno a vocês, e a maldição se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé. Deus está colocando diante de nós bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus está estabelecendo uma aliança, e Ele ainda disse assim: escolhe, pois, a vida, igreja, para que vivas tu e a tua descendência. O que vai determinar tudo é a nossa escolha, se nós vamos obedecer ou não ao chamado, à chamada e os mandamentos do Senhor. As bênçãos recairão sobre a nossa vida, sobre os nossos descendentes e sobre as nações. Irmãos, nós somos redimidos por causa da lei da herança. Jesus se fez homem, morreu a nossa morte, se tornando primogênito entre muitos, nos incluindo na sua família, nos fazendo herdeiros de Deus e cordeiros com Ele. Ninguém que está aqui merece a salvação. Mas por que nós somos salvos? Por herança. Por herança da obediência, graças ao que Jesus fez. Ele nos colocou no seu testamento, igreja. No livro de Êxodo, capítulo 2, 24, diz assim: ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da herança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, havia passado mais de 3 gerações. Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E esse texto aqui está falando quando o povo, já mais de 400 anos, sendo escravos ali no Egito, e clama ao Senhor, porque já não aguentava mais sofrimento. Então Deus ouve o lamento, porque Ele lembra da aliança, Ele lembra da obediência dos seus servos, as gerações e gerações passadas, irmãos. Então nós precisamos entender esse processo de obediência. Quando você se submete ao processo da chamada de Deus, ao processo da obediência, Deus sempre te dará infinitamente mais do que aquilo que você imaginou. E as bênçãos recairão sobre nós, sobre a nossa descendência e sobre as nações, igreja, por causa de nossa obediência, por mim e por sua causa. Amém? A terceira exigência da chamada de Deus é relacionamento e adoração. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, e Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porque ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. É quando Abraão sai das terras de Arã e vai para o caminho onde o Senhor havia lhe mostrado. Então, no meio do caminho, o Senhor aparece a ele e diz: olhe toda essa terra, eu darei a sua descendência por herança, tudo isso que você está vendo. Então, Deus faz o quê? Abraão, levanta um altar de adoração para a presença do Senhor, se estabelecer naquele lugar. É a aliança que Abraão faz com o Senhor. E no capítulo 18, 17, a palavra diz assim: então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão
o que planejo realizar. Quando o Senhor, justamente com 2 anjos, ele vem para destruir Sodoma e Gomorra. E ali Deus aparece a Abraão e conversando, ele depois diz assim: vou ocultar por acaso do meu servo aquilo que eu tenho para Sodoma e Gomorra. Vou ocultar do meu servo aquele que eu tenho feito uma aliança, que será o pai da grande nação, da nação que eu escolhi. Acaso ocultarei dele isso? Irmãos, isso é relacionamento, isso é adoração. E no campo missionário nós não podemos ficar sem termos um relacionamento com o Senhor. No campo missionário nós não podemos deixar de ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, porque os desafios e as dificuldades que nós sofremos, nós passamos, é muito grande, igreja. Como eu disse para vocês, nós temos realizado um trabalho ali nas escolas. Uma das aldeias, hoje são 4, mas inicialmente eram 2, depois começamos com 3, agora estamos com 4. No próximo ano tem mais 3 propostas para que a gente esteja trabalhando com essas escolas. É muito mais do que coordenar, porque as dificuldades são tantas que nós temos que entrar em outras situações lá. E uma das vezes, irmãos, eu sempre vou com um rapaz de lá da igreja, nós vamos de moto, porque o acesso a determinadas aldeias, cabancas, nem mesmo um carro às vezes entra. E uma certa vez, tinha chovido muito no dia anterior, a estrada estava muito cheia de lama, né? E aí nós fomos e nós caímos na Bulanha. Bulanha é onde coloca, é tipo um rio, onde coloca a plantação de arroz. Então, a moto desgovernou lá e nós caímos, eu perdi meu celular, meu relógio. Mesmo assim, toda molhada, toda suja, nós seguimos, porque eu tinha uma reunião com os professores nessa aldeia. Então, nós seguimos, fizemos a reunião, fizemos o trabalho lá e retornamos. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós passamos por uma guerra, irmãos. E naquela mesma semana eu fiquei sem celular, eu não tinha como entrar em contato com o Brasil, não tinha como nem mesmo pegar dinheiro, né? Porque através do celular. E eu disse: Senhor, vou pegar o resto da minha dinheiro para alimentação, vou comprar um celular e seja o que Deus quiser, né? A fidelidade dura para sempre, Senhor. Então eu comprei ali, entrei em contato com a família, com as pessoas. Irmãos, naquela mesma semana, uma pessoa depositou para mim R$2.000. Irmãos, mesmo que a gente falhe, mas o Senhor, Ele não falha. Mesmo que você não cumpra com a sua promessa, com a sua palavra, o nosso Deus, Ele cumpre. Mas Ele também, isso não significa que isso não exime de nós a nossa responsabilidade como igreja do Senhor de sustentar o missionário em oração, em jejum, em contribuindo, irmãos. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. E nessa mesma aldeia, por causa do trabalho que nós temos realizado ali, irmãos, eu fui proibida de entrar. Porque encontrei algumas coisas que não estavam bem ali. Não vou poder falar porque nós estamos sendo gravados, então não vou entrar nesse mérito, mas foi necessário mudar algumas situações. Então um dos jovens, que é filho de um líder da aldeia, reuniu alguns outros jovens e me proibiu de entrar ali. Eu tive que me reunir com a liderança da igreja, nós fomos lá várias vezes em reunião para que eu pudesse ter acesso àquela aldeia, por causa das mudanças, irmãos, por causa das coisas que precisam ser realizadas. E ali nós fomos impedidos, é uma guerra espiritual. São os desafios. Eu sou mulher, sozinha. É um país machista. E uma mulher liderar lá é complicado. Eu tenho todo o aval da igreja local. Mas é claro que nas aldeias, nas cabancas, existem coisas que o trabalhar é gradativo, aos poucos, não é de vez. Então, assim, para você romper determinadas tradições, culturas, pensamentos,
aos poucos, a gente vai entrando devagarinho. Demônios territoriais, e isso nós não podemos descartar, porque é um país de adoração, né, a espíritos malignos, de sacrifícios, a legalidade nesse sentido, a legalidade no sentido de estupro de jovens, de adolescentes, de crianças, na verdade. Essas meninas entram numa vida promíscua de sexualidade. Então, há toda uma legalidade, o inimigo ele começa a criar fortalezas na mente dessas jovens que já foram abusadas quando crianças e começam uma vida promíscua, então começam a criar fortalezas e uma área, depois outra área, e começa a dominar toda a vida daquela jovem, porque há uma legalidade espiritual por causa dos pactos que foram feitos dela e da família dela, e também a outra legalidade é do pecado que ela vive. Mesmo dentro da igreja, então a gente começa a fazer um trabalho. Eu digo para vocês que uma delas, uma vez, eu comecei a orar, a jejuar, pedindo a Deus que me desse sabedoria para saber como lidar com toda aquela situação. E uma certa vez, eu tive dúvida, não vou negar, não, de algumas histórias. Teve um jovem mesmo que disse assim, ela tem 15 anos, tinha 15 anos, e ela disse que desde os 8 anos de idade que ela se casou com um demônio. E ela amava ele. Ele aparecia toda noite, tinha relações com ela, e ofereceu várias coisas para ela. Fez pacto com ele, inclusive no corpo dela tinha marca. E ali nós começamos a orar, e eu às vezes tinha dúvida se realmente era verídico ou não algumas situações que foram relatadas, não só por ela, mas por todas as outras. E eu tive um pouco de dúvida. Eu entrei em oração, em jejum, até que o Senhor permitiu que uma jovem viesse passar 3 dias na minha casa. Ela era de outra aldeia. A esposa do pastor tinha tido neném há pouco tempo, então eu disse, olha pastor, deixa aqui em casa. Que aí a gente vai orando, vai trabalhando, e a minha casa, quando o pastor, é bem faladinha uma na outra. Mas irmãos, o que acontece é que essa menina, ela ficou lá em casa. Na primeira noite eu não consegui dormir. O lugar que eu moro é bem pequenininho, bem pequenininho. Eu botei ela na sala, eu fiquei no quarto, e quando eu me deitei à noite, eu vi o demônio querendo me possuir. Eu vi o rosto do demônio e o rosto da moça. Eu me levantei e passei a noite toda orando, buscando auxílio. No segundo dia, ela estava almoçando e ela privava e comia. Quando eu olhei, não era ela mais. Mais uma vez, nós começamos a orar, chamei algumas irmãs, a gente orando ali. E na terceira noite, irmãos, eu já percebi que ela já estava tomando umas atitudes muito estranhas. E quando foi 6 horas da manhã, eu me levantei e disse, ela precisa ir embora, porque eu moro sozinha, eu não tenho condição de tratar com isso só. Então, quando eu fui me levantar e disse, olha, está na hora de você ir embora, vamos lá no pastor. Irmãs, eu travei uma luta física com aquela menina, que não era menina, era demônio. Irmãos, eu fui empurrada, jogada na parede, fui mordida, foi uma luta física. E não digo assim que é pecado, não está em pecado não, meus irmãos. Mas o mundo espiritual existe. A guerra física também existe. Mas o Senhor também permitiu para que eu visse que eu estava mesmo lidando com algo espiritual. E que aquilo que as meninas estavam me dizendo não era mentira, não. Então eu precisei presenciar, passar por aquilo, para que eu visse o que realmente estava acontecendo na vida daquela jovem. Então foi uma luta, uma guerra, e o pastor, mas a esposa já estava na frente da minha casa tentando entrar, e eu não conseguia, aquela menina tentando quebrar a chave. Uma luta até uma hora que eu disse, Senhor, eu não vou aguentar se o Senhor não estiver comigo. A ponto de ela pensou que já tivesse arrancado a chave, olhou para mim, riu. Quando eu percebi que a chave estava na porta, eu consegui, e ela ainda me arranhou aqui no rosto.
E quando eu consegui abrir, que eu saí, aí o pastor já estava, a gente já pegou, colocamos ela, encostamos ela assim no chão e ela ria. E depois ela parou, aí eu falei, você não conseguiu o que você queria fazer. Ela saiu dali amarrada, irmãos. E Deus me deu aquele texto de Daniel, quando ele diz assim, Daniel estava orando há 24 dias, e que o anjo do Senhor disse, olha, eu vou trazer a resposta para você no primeiro dia. Mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, o príncipe da Pérsia, um demônio que tinha legalidade naquele território, estava impedindo que o anjo do Senhor viesse trazer a resposta. Então nós vivemos, irmãos, numa guerra, numa luta. E nós precisamos da igreja do Senhor para orar, para segurar a corda, para interceder, para nos ajudar. Não é só orar no dia de culto de missões, ou quando você lembra, quando alguém pede, irmãos, mas é vocês assumirem mesmo, porque a chamada, o chamado de Deus, o ministério daqueles que vão com os pés, também fica para a igreja que fica e que precisa nos manter com seus joelhos, com as suas orações, com sua contribuição, com a sua ajuda, irmãos. Então nós precisamos ter um relacionamento, nós precisamos termos adoradores, para termos um relacionamento com Deus e não cairmos no abismo, porque as provações, os desafios são imensos. Outra coisa também é questão da exigência da renúncia e do sacrifício. Nós sabemos que a história de Abraão, Deus havia prometido o Isaac, o filho da promessa, e que no meio do caminho, Abraão, ele negou que Sara fosse sua esposa, ele aceitou deitar com Agar, tiveram Ismael, que até hoje tem conflitos por causa dessa desobediência, né? Mas em um certo momento, Deus diz assim, olha, eu quero seu Isaac, eu quero este menino. Você esperou tanto, desejou tanto, e agora eu quero que você entregue aquilo que você tem de melhor. Eu quero que você entregue nas minhas mãos, Abraão. E Abraão prepara o jumento, prepara a lenha, irmãos. 3 dias caminhando, e o filho pergunta, meu pai, está o fogo, está a lenha, onde é que está o cordeiro? E ele diz, o Senhor proverá, e o Senhor vai prover para mim e para você, que fomos obedientes ao seu chamado. O Senhor vai prover para mim e para você que está segurando a corda. O Senhor vai prover para mim e para você que está no ministério, obedecendo aquilo que o Senhor tem proposto na sua vida e através de você. Mas é necessário obedecermos, é necessário renúncia, de tudo que nós somos, de tudo que nós concebemos durante tempos e tempos nesta terra, e nos desvincular, e nos quebrar. E nós seguirmos aquilo que Deus tem para nós e através de nós, irmãos. É necessário entregar o nosso Isaac. Foi necessário que eu entregasse o meu Isaac ao Senhor. Foi necessário que eu entregasse o meu filho, homem. O homem, Diego tem, vai fazer 30 anos. Mas é o meu filho, é o meu Isaac. É o meu filho amado. Minha família amada, os meus pais, meus irmãos. Me desprender do trabalho, da estabilidade, da dependência não é tão grande quanto me desprender da minha casa, da minha família. Eu não fui porque eu quis, irmãos, eu fui porque eu sou obediente ao chamado do Senhor. Eu fui porque eu conheço a palavra de Deus, e Ele disse que eu e a minha descendência, Ele olhará, Ele abençoará. Quantas vezes o Senhor livrou o meu filho aqui no Brasil e Salvador dos ataques do diabo, porque eu estava lá, irmãos. Porque eu estava lá orando, intercedendo, obedecendo. O Senhor olhou pelo meu filho, irmãos. Porque eu entreguei o meu Isaac ao Senhor. Eu entreguei o meu Isaac. Mas, irmãos, todo chamado, ele tem uma recompensa. Sempre terá uma recompensa. Eu vou apresentar as fotos, mas antes de apresentar as fotos, tem uma música que a gente canta. Eu não sou boa de
de louvor. Mas eu gostaria de cantar essa música. Ela diz assim, ó. Binjubi, binjubi, oh, binjubi, binjubi que com Deus faci, binjubi, oh, binjubi que com Deus faci, jubi, oh, binjubi que com Deus faci, binjubi que com Deus faci, Emmanuel, Emmanuel. Na presença de Deus, toca, 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 na presença de Deus, canta, 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 na presença de Deus, louca, 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 na presença de Deus, binjubi, binjubi, oh, binjubi, binjubi que com Deus faz, binjubi, oh, binjubi que com irmã faz. Ao nosso Deus, e venha ver o que Deus está fazendo, venha ver o que Deus conosco está fazendo através da minha vida naquele lugar. Pode passar, irmão, por favor. Aí está, irmãos, uma das aldeias, ali em Diego Luz, é uma escola pequena, ali nós temos 38 alunos, tá? Pode ir passando, por favor. Aqui é como ela era antes, certo? Da minha chegada ali. Então a gente começou a trabalhar um pouquinho ali. Não é a aldeia onde eu moro, é outra aldeia. Pode passar. Como ela está hoje, nós aumentamos mais uma sala, que é a sala do jardim. Pode passar. Pintamos, rebocamos. Ainda precisa de mesa, de carteira, de muita coisa. Mas a gente começou, né, um trabalho, ali uma festinha que a gente fez no Dia das Crianças. Pode ir passando, por favor. Aqui já é na escola de bandeira. Irmãos, não tem janela, não tem um piso. Lá não tem bancos, carteiras, nada, irmãos. A gente às vezes se queixa com pouca coisa. A gente se queixa porque está quente, é verdade, está muito quente, eu sou calorenta. Mas assim, aquelas crianças às vezes moram longe. Não tem nem o que comer, igreja. Tem crianças ali que comem apenas uma vez no dia. Aí os professores vêm e dizem assim pra gente, ó, a criança está com a barriga doendo. Aí um puta pra criança. Que botene? A mim e barriga na den. Onde que barriga na den? Oh, barriga na den. Aí um puta pra menino. Que a avó come aonde? Amiga come. Que a avó come aonde? Amiga come. Ou seja, eu pergunto para a criança o que está sentindo. A minha barriga está doendo. E você comeu hoje? Não, eu não comi. Você comeu ontem à noite? Não, eu não comi. Irmãos, é a base de arroz. Às vezes a maioria das famílias comem uma vez por dia. As crianças vêm andando de longe, pega chuva, pega sol, para tentar aprender um bocadinho, irmãos. Então essa é a situação dos alunos de Guiné-Bissau, principalmente nas aldeias, porque se você chegar na capital, a história é bem diferente. Mas a história é dali, irmãos. E nós precisamos começar na educação, porque a educação é a base de uma nação. A educação é a base de tudo. Se nós quisermos uma mudança em um país, a gente precisa educar, a gente precisa conscientizar aquelas crianças para que eles cresçam com a nova mentalidade. Pode passar, por favor.
Então, pode ir passando à medida que eu vou falando, por causa do horário, meu irmão, por favor. Nós estamos também ali, a cidade que eu moro, a aldeia que eu moro é São Domingos. O nosso maior trabalho ali com as crianças, principalmente, é o aperfeiçoamento dos professores. Normalmente são os jovens que vêm da igreja, não tem nenhum tipo de curso, nada. Então, nós começamos a fazer um trabalho de ensino, de aprendizado, de instrução dos professores. Entrei em contato com alguns amigos, né, alguns missionários que eu conheci lá em Bissau, para que nos ajudassem. Então tem algumas irmãs que vêm, a gente treina os meninos para que eles sejam melhores naquilo que eles estão fazendo em relação ao ensino com as crianças. Nós também estamos com um trabalho de sair, não tem livros, não tem material didático, são cadernos, irmãos. O professor vem, escreve tudo no quadro e o aluno transcreve para o caderno. Então é um trabalho muito grande. Então o que acontece ali? Nós conseguimos alguns livros para os professores, para eles estudarem. E o que nós estamos fazendo é fazendo um trabalho fora de sala de aula. Nós vamos, às vezes, ali para o porto, para que os meninos tenham aula prática de animais que vivem na água, animais que vivem na terra. Então, nós vamos com os professores ali, com as crianças. Nós levamos as crianças para a marcenaria, para a serraria, para eles verem a matéria-prima e o material industrializado. A gente vai no Senfor também, que é um lugar onde cultiva sementes, plantas, para eles verem como é que acontece as partes da planta, a germinação. Então a gente está fazendo aulas práticas para que as crianças vejam, né, na prática aquilo que eles estão aprendendo na escola. Então basicamente nosso trabalho é esse, pode ir passando. Fazemos reforma, a gente faz de tudo lá, né? A gente tem que fazer de tudo, até construir, reformar, entrar junto com eles, assim, palestras, né? Palestras sobre namoro, sexualidade, sobre o templo do Espírito Santo. Então, assim, a gente sobre empreendedorismo, liderança. Então, a gente está ali fazendo, instruindo, né? Tentando passar um pouco daquilo que o Senhor nos deu para eles. E aqui é esse desafio, né? Nosso projeto agora é a questão dessa biblioteca. Deus colocou no meu coração para que a gente construísse uma mini biblioteca. Eles dizem assim, algumas pessoas, Rosane, não fala mini não, que é você pensando pequeno. Mas eu não estou pensando pequeno. Digamos assim, eu pensei pequeno, mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Então nós precisamos, irmãos, as crianças não têm material didático. Então a forma que eu acho que nós poderíamos fazer com que eles tenham pesquisa, eles possam pesquisar. Então nós precisamos de tablets, de notebooks. Eu sei que agora, nessa época, vocês compram para seus filhos ou para vocês, porque o outro está velho. Então aquele velho que você não quer, doe. Se você tiver algum livro de ciências naturais, de literatura, alguns livros que você tem, história do Brasil não, porque a história de lá é outra, né? Mas o que você tiver, traga e doe. Coloque no seu coração uma doação para esse projeto. Participe, passe esse projeto para amigos, para irmãos, para outra igreja, para o seu trabalho. Ajude-nos, para a gente poder trazer, dar uma condição melhor a essas crianças lá, principalmente de São Domingos, que é a região maior. E o projeto pessoal, irmãos, é que eu preciso de uma moto. O rapaz que me levava, eu coloquei como tesoureiro. Então, uma turma ele está na escola sendo tesoureiro e outra ele está na escola dele, que ele precisa terminar o estudo dele. Então, eu preciso de uma moto para ir para as aldeias. Então, os desafios são esses. Continue nos ajudando, continue nos sustentando, irmãos. No joelho, na intercessão, na adoração ao Senhor. Nos sustente, nos guarde através das suas orações, porque nós necessitamos. Irmãos, mais uma vez eu vou finalizar dizendo mais uma vez para vocês: o nosso Deus é um Deus soberano. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Absolutamente nada. O que o Senhor exige de mim e de você é obediência.
Então você que tem chamado, você que sabe que o Senhor tem separado para você para algo novo, para algo especial, diferente, não deixe com que o mundo continue a te prender. Não deixe com que os prazeres, com que os benefícios, com que as coisas desse mundo segure a igreja. Te segure, te prenda. Mas vamos fixar nosso olhar na cruz de Cristo. Vamos fixar o nosso olhar no Senhor. Porque o nosso Cristo está voltando, igreja. São apenas sinais da volta dele. E como é que ele vai nos encontrar? De que forma é que o Senhor ele vai perguntar para mim e para você? Olha, eu te dei dons, eu te dei talentos. Nós cantamos isso aqui. O que é que você tem feito com seus dons e seus talentos? Você tem enterrado ou você tem utilizado para o crescimento do meu reino? Para tirar os nativos? Aqueles que estão quebrantados, irmãos, está fértil. As pessoas estão com depressão, estão ansiosas. As pessoas estão tristes, amarguradas, deprimidas. Olha que campo para ser trabalhado. Precisa de mim e de você para resgatar essas pessoas. Amém? Então, igreja, em nome de Jesus, eu quero agradecer mais uma vez. Perdoe pelo horário. Obrigada em nome de Cristo. Aleluia. Eu aqui peço perdão, irmã Rosane, por não termos condição de lhe oferecer mais tempo, devido a essa questão que envolve a transmissão do culto online. Mas eu gostaria de dizer à irmã Rosane que o nosso apoio em oração pela igreja, em nome da igreja, permanece. Nosso apoio financeiro, a igreja tem participado na contribuição para o sustento dela no campo, também continuará. Mas para isso é preciso que você contribua, você se manifeste. Ela fez um apelo aqui mostrando as necessidades da obra, doação de material escolar, o que você puder, livro, até mesmo de notebook, como ela disse que você pode doar aquele notebook não velho, mas usado. A palavra velho não é muito bem apropriada não, porque às vezes a pessoa pensa que é um material que já está totalmente inútil, que pode ser doado para ser aproveitado. Não é bem assim, porque senão ela vai ter um trabalho maior de ter que, recuperar esse notebook que já está com defeito, não pode ser mais, e vai ser outro trabalho. Então doe aquilo que você pode doar, um material de uso, ainda está em uso. É um notebook que você comprou mais novo e aquele está precisando ser descartado, ser entregue a uma instituição. Lembre da missionária, do trabalho da missionária, aquele livro que você tem em casa que pode auxiliar nesse processo de educação das crianças lá em Guiné-Bissau. Faça isso, mas também faça, e eu quero fazer um apelo aqui para o próximo domingo, hoje, mas não, porque eu sei que ninguém veio preparado com esse fim. Mas se você sentiu tocado por Deus e quiser deixar a sua oferta para esse trabalho, pode fazer mesmo agora, não sendo o momento oficial de fazer isso, porque o momento ofertório já passou, mas você pode vir até o gasofilácio enquanto estivermos cantando. Mas você separará para o próximo domingo uma oferta para o trabalho em Guiné-Bissau. Amém? Mesmo sabendo que a sua igreja está contribuindo. Não é um valor grande, mas é um valor de manutenção do trabalho, da vida da missionária lá em Guiné-Bissau, porque os valores lá são muito diferentes do da nossa nação, nosso país, tá bom? Então vamos ficar em pé e cantar, e eu convido aquele que... Eu vi a irmã Lídia Raquel, ou é impressão minha, ou foi o desejo de vê-la aqui que me fez visualizá-la. Ela estava aí, não foi? Já saiu? Saiu? Irmã Lídia Raquel? Ah, vem aqui, minha irmã. Por favor, vem aqui. Eu sei que é difícil fazer esse pedido nesse momento, mas ela é a ministra de missões, está aqui hoje, certamente veio apoiar a irmã Rosane. Pode ficar usando sua máscara, fique tranquilo, não precisa tirar.
tem algum microfone aí que não tenha sido usado para ser entregue, caso ela deseje falar, mas nós vamos louvar a Deus com um cântico. Graça e paz, amados. Os irmãos viram um pouco, daquilo que a Rosane experimentou ali. Claro que ela não passou tudo, mas são grandes desafios. Gostaria de dizer, igreja, que nada impede a obra de Deus. Desde março, que nós estamos trabalhando, temos entregado cesta básicas, roupas, mobilizando os familiares, mobilizando pessoas para estar ajudando famílias e evangelizando. Próximo domingo, nós teremos aqui crianças, os pais, os responsáveis das crianças da comunidade, para receber uma pequena cestinha, mas nessa cestinha nós temos material de evangelização para pais e crianças. Irmãos, nós estamos vendo quase que a última hora. Amém. Não vamos apresentar outra coisa ao Senhor, senão as almas que nós alcançamos. Se você não ganha alma, você está sendo insensato. O que é que você vai apresentar a Deus? Quantas pessoas você falou este mês do Senhor Jesus? Olha, irmãos, aquela literatura, as 4 leis, coloque no saquinho plástico. O rapaz vai entregar o seu gás, alguém vai lhe trazer uma coisa, entregue. Você não tem o acesso mais que tinha antes, mas você entrega as 4 leis. Você pega o Uber, coloca na sua bolsa, entrega aquela pessoa. É claro que ela não vai pegar o papel, mas se tiver no saquinho plástico, ela recebe. Para que o nome do Senhor seja glorificado, as pessoas sejam alcançadas. Nós pretendemos, se o Senhor assim nos permitir, que Rosane esteja sustentando projetos ali, através da nossa igreja. Amém. Nós queremos ajudar na parte de energia e projeto para jovens e crianças ali, e já temos conversado com ela de como nós vamos fazer para que ela possa estar ajudando aquele povo que o Senhor escolheu. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a oportunidade de participar da sua obra. Amém. Deus abençoe, irmã Lígia. Obrigado por essa participação. Vamos embora louvor a Deus. E se você desejar fazer sua contribuição hoje, você tem que escrever no envelope para a missionária Rosane. Mas o certo é no próximo domingo, quando estivermos aqui, então fazemos o levantamento dessa oferta especial para o trabalho em Guiné-Bissau. Amém? Vamos cantar. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados diante de multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente.
vir tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e a vida no altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oh glória, aleluia, porque estaremos todos diante do trono do Cordeiro, e aquilo que a irmã Lídia nos falou ainda há pouco, de fato será assim, para prestação de contas, mas para dizermos a Deus quantas almas levamos ao seu reino, quantos evangelizamos. Feche seus olhos e olhe agora, olhe pela vida da irmã Rosane, olhe pelos missionários, todos esses que estão no campo, que estão enfrentando lutas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse instante do culto que ouvimos acerca de missões, do trabalho que o Senhor tem feito através da vida da nossa irmã Rosane. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos entregou a nação de Guiné-Bissau e temos a tua filha ali, Senhor, ali estamos também. Muito obrigado por esse privilégio. Que o Senhor fortaleça a igreja, capacite, dê, Senhor, condições de manter a tua filha naquele campo. E, ó Deus, move o coração da tua igreja na contribuição, na entrega, Senhor, ó Deus, desses valores que irão abençoar tantas vidas, tantos serão salvos. Fortalece tua filha, abençoe sua família, seu filho, sua mãe, seu pai, seus irmãos, Senhor. Abençoe sua descendência aqui no Brasil. Continua cuidando de tua filha, da sua saúde, meu Deus, que em nome de Jesus aquela couraça, aquela armadura, aquela blindagem, Senhor, que vem dos céus para todo cristão, seja reforçada na vida de tua filha, que ela possa enfrentar as lutas que ela tem enfrentado, meu Deus, com segurança, com fé no Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que nesta hora teu povo seja levado em paz para as suas residências. Livra-nos do mal, da aparência do mal, livra-nos de pecar contra ti, Senhor, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e as consolações benditas do Espírito Santo estejam sobre todos vós, irmãos aqui presentes, e sobre a igreja do Senhor em casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Bendito seja